Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindo a essa palavra, ao governo de Deus, aquilo que nos coloca sempre em correção e nós, como filhos, aceitamos e ficamos felizes. Pois é assim mesmo a graça. Essa mensagem eu quero começar da seguinte maneira. Essa semana teve alguns abençoados que lá no WhatsApp me questionaram sobre algumas coisas. Então eu, como sempre faço, claro, com muita educação, respeitando os abençoados, respeitando o grau de espiritualidade que cada um tem, eu vou respondendo ali com muita humildade. Então, alguns problemas a gente consegue sanar, mas teve 3 essa semana, bem pontual, e eu achei interessante, eu queria trazer para vocês. E parecia que eu falava e não batia. Então o Senhor me disse: André, não é você, não é a ti que te veio. Vem a mim, é eu que os trago e é eu também que os levo. E o Senhor me fez relembrar daquele versículo que diz que nós andamos o quê? Em obras preparadas, né? Então devemos ficar muito atento a isso. E é sobre isso que eu quero falar nessa mensagem, e o tema é esforça-te na graça. Parece até um paradoxo, porque a graça é a hora de descansar, mas aqui Paulo está falando para nos esforçar na graça. Afinal, o que será isso? Como se esforçar e descansar ao mesmo tempo? É isso que vamos descobrir daqui a pouco. Mas antes disso, eu quero convidar todos vocês que não se inscreveram no nosso canal que o faça rapidamente para não perder mais nenhuma das nossas lives, nenhuma das nossas mensagens aqui do nosso canal. E se você gostar dessa mensagem, curta, se você amar, compartilhe e desde já deixe seus comentários aí, porque isso é muito importante. Vamos então, 2 Timóteo capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Portanto, tu, Paulo falando para Timóteo, meu filho, esforça-te na graça que está em Cristo Jesus, e as coisas que ouviste de mim, confirmadas por muitas testemunhas, confia sob a responsabilidade de homens fiéis, que sejam competentes para ensinarem também a outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Agora, verso 4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Abençoados, esses versos, eles estão falando sobre mim e sobre você, e a todos que receberam o Evangelho da Graça. Porque quando nós ouvimos o Evangelho da Graça pela primeira vez, algo nos tocou profundamente, algo aconteceu, e que nós nunca mais seríamos os mesmos. Não é verdade? Não é isso que acontece? Então todos, de uma maneira ou de outra, procuramos a verdade. Uma verdade que até então estava oculta, mas a nós foi revelada. E isso nos fez agir diferente. Aquilo que antes tínhamos como natural, como a verdade suprema, a verdade absoluta, já não era tão verdadeiro assim. Então o que fizemos? Mudamos o nosso discurso, mudamos a nossa vida. E esta verdade, a graça do Evangelho, nos trouxe algumas aflições. E muitos de nós deixamos filhos, esposas, marido, igreja, pastor. E o que fizemos? Fomos em busca do conhecimento. E isso nos trouxe muita aflição. Mas um ponto a destacar é que nós estávamos felizes. Não é verdade? Estávamos radiantes com este conhecimento, porque essa verdade nos faz andar o quê? Em obras preparadas. Você sabe o que é andar em obras preparadas de antemão? É andar já sabendo que o Senhor trilhou esse caminho para andarmos. E isso é muito bom. Porém, as aflições que passaríamos seriam grandes, não é verdade? Muitos daqueles que antes comungávamos, tínhamos comunhão, hoje se tornaram quase nossos inimigos. Muitos pararam de falar conosco e muitos até já começam o quê? A lançar mão de falsos testemunhos contra nós. Se você sofre por este tipo de penalidade, abençoado, eu tenho um conselho para você. Não te defendas.
não te irrites. E isso é andar em obras preparadas. E se alegrem, porque todo aquele que Deus chama para andar em obras preparadas de antemão, sofre penalidades. E começam a falar mal de ti, por você estar aqui ouvindo a graça. Aí vão te dizer, você está escutando aquele lá que fala graça? Alguns vão até falar, você está ouvindo lá o André da Graça Pura? Sai de lá. Olha aquele abençoado ali, eu sei que é isso, isso, isso. Não é isso? Vão inventar um monte de coisa. Aí você vai dizer o seguinte, abençoado, preste atenção. Não é que você chegou até a mim. Não é que você chegou até qualquer abençoado desses aí que pregam graça. É que te trouxeram. Isso mesmo, abençoado. Porque ninguém chega em graça. Você veio trazido. E você veio trazido pelo Senhor. E da mesma forma como você é trazido, você também é levado pelo Senhor. E sabe por que eu digo isso? Porque estamos no ministério do Espírito. E aqui se anda em obras preparadas. Por isso que eu falei no começo, aqui o Senhor traz e o próprio Senhor leva. E eu, abençoado, me esforço, mas o meu esforço é descansar e saber que ando em obras preparadas. Por isso que naquele momento, quando o Senhor falou comigo sobre essas questões que aconteceu essa semana, eu fiquei bem tranquilo. E o Senhor mesmo disse, Ele traz, Ele leva, e assim é. Quando nós nos envolvemos em uma briga, uma discussão, ficar calado é difícil. Porque em uma briga, a tendência é o quê? Revidarmos. Queremos revidar na altura. Se me dá um soco, vou dar também. Mas quando você sabe que você é conduzido, então você, abençoado, não precisa se defender. Porque você anda em obras preparadas. Vocês estão entendendo o corte? E tem mais uma coisa. Quando reagimos a qualquer fogo dessa vida, isso nos mostra uma medida. Logo, você está chamado a descansar no Senhor, a levar uma vida de repouso. E se esforçar em graça, quer dizer descansar no Senhor. E isso, descansar, te traz o quê? Te recorda o quê? Quem você é, por que você está no mundo, de onde você é e para onde você vai. Porque quando pensas nestas coisas, entendes o quê? Que resta um repouso para o povo de Deus. Então, quando tu entendes isto, a tua vida começa o quê? A ser moldado. Seus sentidos começam o quê? A ser exercitados no discernimento das coisas espirituais. É como se pegar a tua mente, abençoado, e começar um processo de descontaminação. E Paulo disse que devemos nos limpar de toda a contaminação. Olha só o que Paulo fala, de espírito e de carne. Aí você pode me perguntar, mas André, existe contaminações no espírito? Abençoado, se Paulo falou, é claro que existe. Lembra quando você escutou a graça pela primeira vez? O que houve em você? Eu digo em 90% dos casos, porque tem uns 10% aí que de cara já se rende à graça, né? Mas geralmente acontece o quê? Nós torcemos o nariz. Nós não nos rendemos à graça. Nós não aceitamos isso. O nosso espírito não aceita. Porque se é uma palavra para o espírito, a graça, por que nós não aceitamos logo de cara? Por quê? Porque o nosso espírito está contaminado com as coisas do sistema religioso. E aí, você veio trazido por alguém. Você então vem ouvir algo novo. Daí você já começa a achar bom. Você fala, olha, eu acho que o André aí tem uma certa razão, mas isso aqui eu já não concordo. E aí você vem a segunda vez, e vem a terceira, e vem a quarta. Daí você começa o quê? Opa, já começa a cair as barreiras. Já começa a entender melhor quando nós falamos, porque você veio trazido pelo Senhor. E isso que nós falamos está dentro de ti. Eu não estou ensinando nada a ninguém. Isso está dentro de você. E hoje eu posso fazer uma pergunta, como está a graça em você? Você está entendendo tudo aí? Então você faz uma reflexão, você olha lá para trás, hoje você diz assim, como eu pude resistir isso por muito tempo na minha vida? Agora tudo está claro como um dia. É por isso que você deve descansar no Senhor. Você tem que se esforçar. E se esforçar em quê? Ouvir a palavra. Ouça, abençoado. Se intere das mensagens. Leia a palavra. Isso ajuda muito. E Paulo disse a Timóteo, olha Timóteo, esforça-te.
Muita gente torce o nariz quando nós falamos em apostolado. Apostolado nada mais nada é do que um ensino. E sabe por que eles torcem o nariz? Porque ainda eles têm contaminações. O sistema nos sujou muito, na carne e no espírito. Por isso que é difícil sair. Por isso que temos que nos esforçar. Tem gente que conhece uma dúzia de coisas aí, meia dúzia de versículos, e já acha, olha, já estou prontinho, 100%. Eu, André, tenho pouco tempo de graça, tenho 26 anos. E como ainda preciso me descontaminar, abençoados, é uma coisa tremenda. Porque todas as vezes eu não resisto ao Senhor. É Ele que me leva. Eu ando em obras preparadas. E você também, meu querido irmão. Não precisa se afobar. Eu me lembro, aqui na minha área tinha um irmãozinho, que eles desses bem legalistas, né? Eu acho engraçado. E ele parecia que exercia influência sobre todo mundo, inclusive na minha vida. Todas as vezes que eu passava por ele, mesmo em graça, ele me cumprimentava, a paz do Senhor, irmão. Eu falei, a paz do Senhor, eu cheio de medo. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor. Sabe, eu ficava com aquela coisa, não, peraí, a paz do Senhor, Shalom Adonai, um cumprimento judaico, eu não sou judeu. Brasileiro fala o quê? Bom dia. Então no dia que eu passei por ele, falei assim, não vou dar a paz para esse abençoado. Eu passei por mim, ele passou por mim, eu falei, ele falou, a paz do Senhor, meu irmão. Eu disse, bom dia. Ele parou, olhou para mim, a paz do Senhor, meu irmão. Eu lhe disse a paz. Eu falei, eu te dei bom dia. Ele virou abençoado, sem entender nada, até rindo, né? Mas, sinceramente, aquele foi um dos dias mais felizes da minha vida. Sabe por quê? Porque o Senhor estava me descontaminando. Estava descontaminando a minha carne. Estava descontaminando o meu espírito. Tem um salmo aí, número 139, vamos todos lá? É um salmo maravilhoso. Eu quero recitar ele hoje aqui para você, ok? Vamos lá. Salmo 139, diz assim, versículo 1. Ó Senhor, Tu me examinaste e conheceste. Tu conheces o meu deitar e o meu levantar. Olha só, abençoado, que o Senhor está falando para todos nós. Veja, quando te levantas e quando te deitas, o Senhor está, atento a ti. E isso nos dá uma classe de sono, uma classe de repouso. Saber que andamos em obras preparadas e saber que mesmo dormindo o Senhor está de olho em nós, olha, que qualidade você tem, abençoado. Imagina aí quando você se levanta aí com esse cabelo todo pro alto, cheio de remela, eu saio correndo, mas o Senhor está aí contigo. Vamos continuar. Entende desde longe os meus pensamentos. Olha só, o Senhor entende os teus pensamentos antes mesmo de estarem aí em você. E abençoados, os pensamentos nos vêm, não é verdade? Veja Jonas. Jonas, Deus mandou ele para onde? Jonas, vai para Nínive. E Jonas chegou a outro pensamento contrário, não vai para Nínive. Vai para Tarsis. E aí, de repente, aquele pensamento ali conversando com ele, falou assim, olha, compra passagem para Tarsis. E aí aquele pensamento, ele foi devolvido, comprou a passagem para Tarsis. E aí se embarcou lá no primeiro barco que foi para Tarsis. E no meio do caminho deve ter pensado aí, tá vendo? Deixei Nínive para trás, vou para Nínive nada, eu vou para Tarsis. E aquele pensamento dialoga com ele por passos, você vê que são passos. De repente esse pensamento só não contava com uma coisa, que um peixe iria engoli-lo. Olha aí, abençoado. Em graça é assim. Em graça não foi você que veio. De repente você imaginou ir para Tarsis, mas Deus te colocou para vir para Nínive. E agora o Senhor está fazendo, sabe o quê? Te deixando dentro do peixe. Sabe para quê? Para te descontaminar todinho. Vamos continuar lá? Olha que beleza esse Salmo 139. Esquadrinhas o meu andar e o meu repouso. Olha aí. O teu andar está sendo esquadrinhado, o teu repouso também. Ele conhece os lugares onde você tem se metido. Ele conhece até lá naquela religião que você era. E agora, sabe o que vai acontecer? Ele vai te descontaminar. Vamos lá, continuando. E todos os meus caminhos te são conhecidos. Abençoado, isso aqui é predestinação pura. Alô, tem alguém aí? Será que ainda tem alguém nessa mensagem? Pois ainda, ouça isso, pois ainda não está a palavra em minha boca, e eis aqui, ó Senhor, tu a sabes todas. Veja bem que ele sabe aquilo que tu vai fabricar ainda em teu pensamento. Ele já sabe. Continuando, detrás e diante me rodeaste. Você está rodeado por anjos do Senhor.
ninguém pode contra a sua vida, ok? Somente o próprio Senhor. Por isso é que você não deve reclamar de nada que acontece contigo, ok? Esse é o corte. E diz: e sobre mim puseste a tua mão. Tal conhecimento é demasiado maravilhoso para mim. Alto é, não posso compreender. Você sabe o que você pode dizer? Você pode dizer, abençoado: eu compreendo. Porque você conheceu a sabedoria predestinada de Cristo Jesus ressuscitado. Aquela que estava oculta, mas se revelou a você. Porque te trouxeram. Davi não. Davi não pôde. Davi somente podia falar assim profeticamente. Não foi dado a ele. Não foi dado. Isso estava reservado ao apóstolo Paulo e para você hoje. Continuando. Ainda ali me guiará. Tua mão me susterá. Tua destra. Se disser, certamente as trevas me encobrirão, ainda a noite resplandecerá ao redor de mim. Como cuidam de você. Meu querido irmão, quem poderá contra ti? Até morto você é uma bênção, até morto te cobrem, até nas piores trevas, aí brilha a luz, porque você é o escolhido de papai. Ainda as trevas não encobrem a ti, e a noite resplandece como o dia. Olha só, e as trevas e luz são a mesma coisa para ti. Agora presta atenção. Olha o que diz, continuando esse maravilhoso Salmo 139. Porque tu formaste minhas entranhas, tu fizeste no ventre de minha mãe. Louvar-te-ei, porque formidáveis e maravilhosas são as tuas obras. Estou maravilhado, e minha alma o sabe muito bem. Não foi encoberto de ti o meu corpo, bem que em oculto fui formado, e entretecido no mais profundo da terra, o meu embrião. Alô? Embrião? Aí está o teu espírito, hein? Teus olhos viram meu embrião, e em teu livro estavam escritas todas aquelas coisas que foram logo formadas, e sem faltar uma delas. Quão preciosos me são, ó Deus, teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se os números se multiplicam mais do que a areia, desperto e ainda estou contigo. Esse salmo, ele é tremendo. Abençoado, não é um salmo dizendo que você não vai passar as situações, mas é um salmo que diz que o Senhor é contigo. Então, sofra as aflições como um bom soldado de Cristo. Não é isso que Paulo disse, que nós lemos lá? Voltemos lá à segunda carta de Paulo a Timóteo. O segundo passo, vamos falar agora sobre o segundo passo, porque o primeiro já foi falado, que é: sofre as penalidades como um bom soldado. Um soldado sabe que não é o dono da guerra. A ele o mandam, a ele o supervisionam, a ele o cuidam. Então, o apóstolo Paulo nos dá aqui o exemplo, como um bom soldado que aprenda a pelejar a batalha da fé. E graça, como eu disse, é o que? Descansar no Senhor. Vamos à segunda parte dessa conversa, dessa mensagem, está muito gostosa, que é: não te enredes com os negócios desta vida. A pergunta é: como? Porque desde o dia que nós nascemos, começamos o quê? A se enredar por aqui. Olha, abençoado, há coisas que é bastante simples de fazer e há coisas que é fácil de se fazer. Por exemplo, nós não podemos deixar de trabalhar, não é verdade? Por causa do quê? Das contas, por causa da nossa obrigação familiar. E no final do mês, temos tudo pagar tudinho. Até aí tudo bem. Agora, não podemos é o quê? Nos deixar, nos escravizar por causa da ganância ao dinheiro. Ao ponto de deixar família, de deixar outros compromissos tão essenciais também para a nossa vida e bem maior do que o dinheiro. Uma semana ela tem 168 horas. E o que você anda fazendo tanto aí que tem roubado a sua essência, você diz que não tem tempo nem mais de ouvir a palavra, né? Às vezes eu vejo os abençoados aí numa correria tremenda, isso é normal. Mas quando você começa a atropelar aquilo que você precisa ser lembrado, aí você tem que começar a dar uma trava. Não é isso? Porque quando começa a mexer na tua essência, você sabe qual é a tua essência? A tua essência é espiritual. Quem precisa de dinheiro
dessas coisas é a tua carne, teu espírito precisa de outra coisa. A essência, ouvir a palavra. Então, tu deves controlar o ímpeto dela. E você só consegue fazer isso pela essência, pelo espírito. Não é isso que diz? Se alimenta no espírito, em Gálatas 5,16, e o espírito lá é com letras maiúsculas. Neste caso, é ouvir a palavra da graça. Então saiba que o Senhor do tempo te deu o tempo para você administrá-lo e não ser escravo do tempo. Domine isso, querido. Domine o seu tempo. Faz assim, abençoado. Olha, isso aqui eu vou fazer até agora. Bom, esse tempo agora eu vou tirar para me ouvir a minha essência. Eu preciso ouvir a minha essência. É isso que é teu espírito. Você precisa alimentar o teu espírito. Isso é se esforçar na graça, tá bom? Isso é se esforçar. Esforça-te nisto que eu estou te mostrando. Eu tenho a certeza que se você fizer isso, você estará cuidando mais de você. E isso é importante, abençoado. Não se esqueça que antigamente nós tínhamos lá um pastor humano e hoje não temos mais. Não é verdade? Hoje nós temos o quê? O próprio pastor, o Senhor Deus, que cuida das nossas vidas. A Ele precisamos ouvir, a Ele precisamos ser lembrados. Então, quando você veio para a graça, agora não tem pastor não, abençoado. O pastor é Jesus, Cristo Jesus ressuscitado. Então, esforça-te em ouvi-lo. Agora, tu é quem dominas, tu é quem controla. Tu és um membro ativo do corpo de Cristo. Tu não tem mais o falso pastor sobre a sua vida. Agora você tem o verdadeiro pastor que ressuscitou. E ele cuida de ti. Eu estou certo ou errado, abençoados? Claro que eu estou certo. Então, não te enredes com as coisas desta vida. Porque onde você está? Antes da cruz ou depois da cruz? Se estás antes, então enreda-te. Porque está valendo, é obra, está valendo. Confunda-se, arruina-se, vai com esse mundo. Agora, se você está depois da cruz, esforça-te. Essa é a palavra. E essa palavra, abençoada, é de confiança, ok? Confie mais no seu Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para você. Eu vou revelar para vocês um segredo. Para muitos é misticismo, mas não é isso não. É um mistério, mas eu vou revelar para vocês. Preste atenção. Preste atenção. Tudo que você precisa está em graça. Tudo. Esforça-te. Uma outra coisa muito importante que eu quero deixar aqui para vocês. Para chegar onde você vai chegar, você não precisa passar por cima de ninguém. Porque quem vai te passar é o Pai, é Deus. Tenha princípios, abençoados. E hoje o mundo carece muito disso. O atleta, por exemplo, para ser coroado, ele tem que lutar legitimamente. Então, não enganes a teu irmão. Não o roube, abençoado. Não peça emprestado a ele, sabendo que não pode pagar. Isso não pode ser assim. Se te aconteceu isso, né, e se você tem um proceder, se você tem um caráter, vai lá no abençoado e fala: meu irmão, me perdoe, eu não planejei isso, aconteceu, saiu errado, mas eu vou te pagar. Buscaria uma forma de consertar isso. Mas se vai te envolver no negócio dessa vida, seja fiel, que Deus vai te respaldar isso. Jamais te faltará. Deus vai fazer a sua provisão, ok? Há coisas que não se negocia nessa vida, abençoados. Outro dia mesmo eu entrei numa loja de materiais de construção, né, eu sou vendedor, e eu cheguei lá e fiquei observando um quadro lá do abençoado, dono do materiais de construção. Me chamou muita atenção, foram palavras no quadro, mas aquelas palavras soltou-se na minha frente. Eu olhei, estava assim mesmo: Deus, tracinho, eu, família, empresa e outras coisas serão acrescentadas. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse comerciante é um dos mais prósperos da sua região. A sua loja está sempre cheia de mercadoria e cheia de pessoas entrando e saindo. Então o Senhor me disse, ao olhar aquele quadro, o Senhor me disse assim mesmo: André, há coisas que são inegociáveis. Tenha princípios. Não te enredes com coisas desta vida. Esforça-te. Você acha que é fácil? Abençoado querido, nada é fácil nessa vida. Ainda mais para nós,
que sabemos que não há inferno, que não há pecado, abençoado, é complicado. Temos que nos esforçar. Isso que eu estou falando é segurança para vocês. Agora, pode nos levar também para um outro lado. E não queira saber qual é o outro lado. O excesso de conhecimento pode te fazer burlar algumas regrinhas espirituais básicas. Então, abençoado, não faças isso. Não convertas algo fácil em algo difícil. E para terminar, vamos voltar lá em 2 Timóteo. E o último passo que eu quero passar para vocês aqui nessa mensagem, e que me chama muito a atenção, veja o que ele compara aqui como soldado. Depois Paulo fala sobre os negócios desta vida. Depois ele fala de um atleta, isso para esforçarmos, olha só. Como um atleta que está ganhando legitimamente. E agora Deus fala como um lavrador. Veja como Paulo usa esses exemplos. Pelo que eu entendo, a vida cristã em graça, você chega com essa revelação. A palavra encontra o lugar que é dela na tua mente. E você vai confessando. E isso vai tomando parte em tua vida. E aí, você começa o quê? A semear. Como um bom lavrador. Começas a semear a palavra. E de repente, na ansiedade, parece que não está acontecendo nada. Você, por exemplo, diz, estou curado, e continua enfermo. Você diz, eu sou próspero, e ainda há pouco quase te tirou um carro aí porque você não pagou o IPVA e o seguro. E você diz, como pode isso? Olhe isto, Senhor, para todos isso funciona, e a mim não. Não, abençoados. O Senhor te diz, os demais é igualzinho a você. Estão lavrando, estão semeando. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. Vai ter uma hora, preste atenção, vai ter uma hora que a semente vai romper. Ela vai romper a sua casca e começará a sair raízes. E quando essa raiz tocar no solo abençoado, dali vai dar o broto. E quando nascer o broto, você já pode comemorar, porque você vai colher os frutos. Você vai colher. E isso significa, o quê? Mais sementes. É essa a rotina de prosperidade que acontecerá na sua vida. Eu, por exemplo, na vida, tem áreas que eu domino bem, abençoado. Igual tem áreas que eu sou bem caótico, tá? Isso é verdade, isso acontece com todo mundo. Por exemplo, na minha área financeira, quando começa a apertar, não por causa dos gastos, é porque eu trabalho com venda, eu domino bem isso. Mas as vendas, às vezes, ela cai. E quando começa a cair, eu tenho que apertar. Eu sou logo atingido. Então, nessa hora, o que eu faço? É hora de se calar. Eu fico quietinho. E quando me calo, eu estou exercendo domínio próprio. Sabe o que eu estou fazendo? Estou me esforçando. Então, eu começo a pensar dentro de mim, em minha mente. O Senhor sempre veio, me socorreu. Não é agora que Ele vai falhar. E eu começo a falar. O meu Senhor, o meu Redentor vive. Eu sou próspero. Começa a trabalhar a minha mente. Olha só. Então o que eu estou fazendo? Eu estou semeando. Eu estou lavando a semente para colocar no solo. E sempre nasce. Eu sou mais especial do que você? Não. São posturas de vida. São posturas. E sai por aqui pela boca. Então esforça-te. Isso é incrível o que vai acontecer na tua vida quando você tomar essa palavra. Não te enredes com as coisas desta vida. Porque estas coisas, estas situações da vida, situação financeira, uma doença que se manifesta, uma raiz de amargura por causa de uma situação familiar, isso sempre vai ser assim. Mas como um bom soldado que não se enreda com as coisas desta vida, continue seu contato com as coisas essenciais, o seu espírito, e diga dentro de você, o meu Deus nunca falha, e comece a falar, pois palavras são sementes e vão nascer, porque se existe a maldição, existe a bendição. Então nós concluímos mais uma etapa desse governo que está nos levando a viver uma vida de glória em glória. E com esse estudo lindo da carta de Paulo a Timóteo, estamos encerrando com essa linda orientação de Paulo a Timóteo.
Eu sempre guardo comigo um resumo da carta de Paulo a Timóteo, que diz assim: não te desesperes e nem deixes cair a tua confissão. Eu não me mando e nem dou formas a meu destino. Me tornaram por soldado, assim que eu estou aqui para combater um bom combate, a batalha da fé. Podem me criticar, mas meu dever é seguir adiante e não perder o tempo me defendendo. Sou próspero e triunfarei em todos os negócios, mas sem me enredar neles. Não necessito subornar a ninguém para conseguir minhas metas, porque as obras preparadas de antemão foram feitas exclusivamente para mim. Eu tenho semeado a palavra em mim, e em outros, em minha confissão, o que sai da minha boca, os anjos já têm registrado. Eles sabem tudo o que sai de nossa boca, e isso está em nossa conta. Tem tudo registrado em seus arquivos, que são minha conta. Aí está a minha semeadura. Tudo o que tenho semeado, tudo o que eu tenho falado, meus gestos e atitudes, tudo o que eu já tenho colhido. Bem disse o salmista: ainda não está a palavra formada e tu já sabes o que vem da minha boca. Então, abençoados, fica aqui essa palavra para vocês, é o do governo de Deus, e eu recebo prosperidade em sua vida. Eu recebo uma vida em abundância, eu recebo acontecendo tudo aquilo que você falar, vai acontecer. Conforme diz aquele louvor do abençoado Paulo Sérgio, tudo que nós tocarmos vai vir a ouro, ok? Graça e paz, e até a próxima mensagem. Tudo que eu tocar vai vir a ouro. Tudo que eu tocar vai prosperar. Deus me escolheu para reinar em vida, e tudo que é meu vai se manifestar. Tudo que eu tocar vai vir a ouro. Tudo que eu tocar vai prosperar. Deus me escolheu para reinar em vida, e tudo que é meu vai se manifestar. Tudo que Cristo conquistou ali na cruz é direito meu, é minha herança. Ele se fez pobre para me enriquecer, e com toda sorte de bênçãos me abençoou, me abençoou para sempre, para sempre, para sempre. Foi para reinar em vida que Deus me escolheu. O melhor dessa terra Ele já me deu, confessando e semeando, sem olhar para trás. E assim vivo reinando e sempre em paz. Tudo que Cristo conquistou ali na cruz é direito meu, é nossa herança. Ele se fez pobre para me enriquecer, e com toda sorte de bênçãos me abençoou, me abençoou para sempre, para sempre, para sempre.
direito meu, é nossa herança. Ele se fez pobre para me enriquecer, e com toda sorte de bênçãos me abençoou, me abençoou para sempre, para sempre, para sempre. Descontamine-se. Graça pura.